Hoje nós vamos fazer, então, um barrado para pano de prato, tá? E a gente vai fazer esse barrado usando os retalhinhos, todos os retalhinhos que a gente tem, tiras de retalho, né? Como eu gosto sempre de costurar. Então, vocês podem perceber que, olha, eu peguei tirinhas todas medindo 3 centímetros de largura, tá? Mas elas são de comprimentos variados. Olha, tem mais compridinhas, olha, tem de todos os tamanhos, tá vendo? O tamanho, o comprimento não importa, importa a largura para dar certo as emendas, tá bom? Então, a largura das minhas, repetindo, é de 3 centímetros. E depois o comprimento, o tamanho que a gente quiser, comprimentos variados para que fique mais bonito. E daí, agora nós vamos fazer, então, essa técnica do tijolinho, tá? Que chama. Bom, então vamos lá. A gente tem que pegar o comprimento aqui, a largura, quer dizer, do guardanapo é muito variável, né? Existem de vários tamanhos. Então, eu vou ver o meu aqui de quanto que é e vou passar para vocês para ter uma ideia do tamanho de tira que a gente vai precisar fazer. Olha, o meu mede 44 centímetros assim de largura, tá? Então, a gente vai construir tiras formadas por tirinhas de 44 centímetros, no meu caso aqui, que é o tamanho do meu guardanapo. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a pegar as tirinhas de tecido da gente, olha, e vai colocar assim, direito com direito, e nós vamos passar uma costura aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá, fazendo a nossa costurinha, um pé de máquina. Olha, já emendei aqui, tá? Então, agora vamos colocar uma outra cor, emendando aqui, ó. Então, a gente coloca de novo agora aqui, direito com direito dos tecidos, e vamos costurar aqui. Muito fácil, gostoso de fazer, tranquilo. Numa tarde a gente faz vários. Olha, é só ter bastante retalhinho. E isso a gente normalmente tem, né? Quando a gente costura, quando a gente gosta de costura. Eu acho que todo mundo tem uma caixa de retalhinho em casa. Então eu convido vocês a fazer essa técnica do tijolinho. É muito fofo, gostoso, tem um visual lindo, olha, tá vendo como tá ficando? E dá para fazer rapidinho, não exige assim muito, saber muito trabalhar com a máquina, nem nada, é uma coisinha muito fácil, muito simples. Olha, gente, agora o pedacinho que eu vou pegar. É para quebrar mesmo, assim, olha, já que eu coloquei aqui a última tira, uma tira bem comprida, então agora eu quebro um pouco, colocando uma bem pequenininha, olha, tá vendo? E vai formando mesmo como uns tijolinhos, o desenho de uns tijolinhos, olha. Então essa aqui agora ficou bem pequenininha, aqui ó, ficou mesmo um pedacinho de nada, tá vendo? Agora vamos então colocar um outro pedaço um pouco maior. Deixa eu ver uma outra cor aqui diferente. Vamos colocar esse azul. E aí, de vez em quando, a gente vai parando de fazer a tira e vai medindo para ver se já chegou naquele tamanho da largura da peça que a gente está querendo fazer. Aqui no nosso caso, é o paninho de prato, né? Olha, vamos medir para ver quanto que a nossa tira já tem. Olha, já até passou. Eu falei que tinha 44 centímetros, né? O meu pano de prato. Já a nossa tira aqui já tem 45. Só que tem uma coisinha. Pra gente fazer os arremates também do lado
do pano de prato, então a gente precisa também que ela tenha um pouquinho mais, que seja um pouquinho mais comprida a tirinha. Então, se o pano de prato tem 44 centímetros, eu recomendo que a gente deixe assim uns 3 centímetros a mais na tira para poder fazer as dobras, os arremates depois do lado, tá bom? Então, de 44, a gente vai colocar, então, vai manter as tiras de 47 centímetros. Então, vamos colocar mais um pouquinho de tecido aqui. Acho que agora um tecido assim meio pequeno, né? Só para poder dar aqui o tamanho da tira. Vamos pôr esse rosinha aqui. Aí a gente mede, se passou o tamanho, a gente vai lá e corta. É claro, isso não tem problema, né? Tá bom? Então já deve ter passado, porque essa tira aqui tem mais do que os 3 centímetros que a gente estava procurando. Olha. Nossa, deu 55, mas depois, então a gente vai agora no cortador, corta com 47 centímetros, essa primeira tira, ela tem que estar bem certinha, no tamanho bem certinho, tá bom? Assim, então, eu fiz 7 tirinhas, olha, emendando os tecidos, emendando os retalhos. Agora, o próximo passo, então, vai ser a gente emendar as tiras uma na outra, fazendo assim, colocando uma sobre a outra, ajustando um dos lados, começa a costurar a partir daqui, tá? Então, a gente vai costurar ao longo de toda essa beirada, olha, juntando assim 2 tirinhas, tá bom? Aí depois abre, você pode passar, emenda a próxima tira. E assim a gente vai fazendo em todas as tirinhas, emendando tudo, fazendo com que forme um tecido dessas tiras, tá bom? Então vamos fazer isso e eu volto em seguida. Vamos então costurando as tirinhas, sempre usando um pezinho de máquina. Vamos arrumando os tecidos aqui, para que a costura fique reta e as tiras também permaneçam retas depois no trabalho, tá? Arruma mais um pedacinho, segura e vai costurando. Arruma mais um pouquinho. Pronto. Agora nós abrimos, vamos passar, tombar a costura, desculpe, tombar a costura para um lado, passando a ferro. E depois a gente vai costurar então uma próxima tira aqui do lado. Vejam então como está ficando o nosso tecido depois de costurado as tiras. Aqui eu já costurei 3 tirinhas, passei, abri bem o tecido, olha o lado de trás, com as costuras tombadas, uma para cada lado, tudo bem passadinho, bem arrumadinho, para que não fique nenhum grosseiro, nenhuma parte grossa no nosso trabalho do lado da frente, do lado principal, tá bom? Então, vamos continuar costurando as próximas tiras. Agora, então, com o nosso tecido todo costurado, eu passei, abri bem as costuras e refilei aqui os cantos. Olha, vocês podem perceber que não tem nenhuma tirinha um pouquinho maior que a outra nos cantos, porque eu cortei,
tá? Então, cortei, coloquei a régua, passei o cortador, igualando as duas bordas das tiras, tá bom? Além disso, em cada um dos lados, olha, pelo avesso vocês vão poder ver, em cada uma dos cantos das extremidades, eu fiz uma dobrinha de costura, olha. Eu dobrei o tecido, tá dando pra ver? Olha. E passei vincando, olha. Então, ficou uma marca da última carreirinha, da última fileira dos tecidos, dobrada a pontinha, olha, tanto aqui quanto aqui também na base, olha, tá vendo? Eu dobrei um pedacinho, metade, vamos dizer, da nossa tirinha, olha, dobrei, passei a ferro. Então, ela ficou com essa marcação, tá? Que é a marcação que a gente vai usar para fazer a costura e prender ele no paninho de prato. Então, agora nós vamos pegar o pano de prato, olha, pelo lado direito dele, tá? E nós vamos colocar, então, aqui a nossa tirinha, que vai ser esse barrado do pano de prato. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que deixar aqui dos lados um pedacinho para fazer a dobra também, para fazer o arremate, tá? Dos dois lados. Agora a gente vai pegar então os alfinetes e nós vamos prender, olha, bem assim na beiradinha aqui, olha, do paninho de prato, tá? Lembrando então de deixar uma beiradinha, olha, para as costuras, tá vendo? Para a dobra e para o arremate aqui das costuras. Então, nós vamos prender agora aqui com os alfinetes, ó, bem rente à beiradinha do paninho de prato, tá? Usando aquela dobra que a gente fez com o ferro. Ó, e vai contornando mesmo o paninho de prato com o nosso tecido de tiras. Ó, fácil, né? Bem fácil. Olha como ficou desse lado, também com um pedacinho sobrando aqui dos lados pra gente fazer o arremate. Então, agora vamos virar do outro lado o paninho de prato. E vamos prender aqui, esse lado também, bem esticadinho. Ó, e vamos prendendo. Pronto. Agora nós vamos costurar esses dois lados, tá? Então, nós vamos começar com esse lado aqui de baixo, tá bom? Nós vamos passar uma costura o mais próximo que der aqui da beiradinha do paninho de prato, tá bom? Então, nós vamos fazer uma costurinha reta, acompanhando aqui toda essa beiradinha, fazendo bem devagarinho para que a costura fique bem reta, principalmente para as pessoas que ainda não têm muita prática. Essa seria a minha recomendação, tá? Aí, depois que tiver essa costurinha pronta, vem até o final aqui, tá? Passa aqui tudo até o final, tá bom? Aí, depois que essa costurinha estiver pronta, a gente passa a ferro o nosso tecido, deixa ele bem lisinho, confere se tá certo, se ele não tá assim abaulado, se ele não tá ondulado, deixa ele bem esticadinho. Se precisar, marca de novo com os alfinetes e depois a gente vem então com uma costura também bem próxima aqui da beiradinha, fazendo desde aqui até o final, prendendo assim os dois lados
do paninho de prato. Quando a gente chegar aqui nessas beiradas, a gente procura deixar já quando estiver chegando com a máquina, a gente já pode ir fazendo uma dobrazinha, olha. Tá vendo? A gente dobra esse tecido aqui de arremate mesmo aqui das laterais, bem certinho também, olha, no lugar do tecido branco, do tecido do pano de prato, olha. E faz assim, pode até arrumar um pouquinho com um alfinete, com uma tesoura, olha. A gente arruma ele bem retinho, tá bom? Ó, pode até prender. Então, a gente faz isso aqui, ó, ao longo de toda a beirada, tá? E aqui também, na hora que a gente for passar a costura, a gente já deixa essa beirada dobrada, olha, assim. Que daí, a hora que a gente passar a costura, a gente já passa com ele arrematado, com ele já dobrado, tá bom? Não vamos esquecer disso, olha. A gente pode já até arrumar desde já toda a beiradinha e já deixar pronto, que depois a gente vai costurar. Mas o passo a passo é esse. Primeiro a gente costura as duas beiradas, a de cima e a de baixo, depois as laterais. Mas na hora de passar essas duas costuras, a gente já precisa que essa beiradinha esteja arrumada, tá? Eu acho que vocês entenderam, né, o que eu falei, o nosso passo a passo, tá bom? Então, vamos fazer isso e eu volto em seguida. Com as duas costuras, então, prontas, olha, eu fiz os dois lados de costura, bem próximo à beiradinha, olha, tá vendo? Dos dois lados. Agora, aqui, pra gente fazer o arremate das laterais, olha, eu já deixei assim marcado com o alfinete, tá vendo? Esse lado também já tá passado, marcado, dobrando. Eu posso colocar também um alfinete aqui marcando, tá? E antes da gente fechar as laterais, nós vamos pegar essas linhas aqui, olha, os arremates de cada um dos lados, nós vamos fazer um nozinho e enfiar a linha aqui pra dentro das laterais antes de costurar, tá bom? Enfiando assim, olha, no tecido mesmo e não deixando aquele rabichinho com um nó aqui, tá? Então, dá o nozinho, enfia pelo tecido aqui pra dentro. Bom, o arremate fica bem bonito. Aí, as laterais, eu costumo fazer costurando à mão, fechando mesmo a lateral aqui, olha, toda a mão, com aqueles pontinhos invisíveis que eu já mostrei para vocês num outro vídeo, de como a gente faz. É o acabamento mais bonito, ele fica muito bonito o acabamento aqui das laterais dos paninhos de prato. Mas, se alguém também preferir passar a máquina de costura fechando e unindo aqui, olha, com esses dois pontos de costura, também fiquem à vontade e façam, porque também fica bom, mas eu prefiro o acabamento à mão. Eu gosto de fazer o acabamento à mão, tá bom? Então, essa é a minha sugestão. Até aqui ele já tá lindo, né, gente? Já ficou um barrado muito bonito, bem original, né? Onde a gente usou retalhos de uma forma assim praticamente livre, com tirinhas bem pequenininhas, ficou bem delicado. Eu acho que ficou lindo o paninho de prato assim. Mas se você ainda quiser enfeitar mais um pouquinho, eu tenho como sugestão também colocar assim uma tirinha de renda, pode ser até um entremeio mesmo de renda, como esse que eu tenho. Olha, se a gente colocar aqui, olha que lindo que fica. Pode ser assim, então, um entremeio, uma renda de cor cru, né? Olha que bonito que fica. E aí você termina também aqui, faz os arremates junto com essa beirada aqui. Então, antes de fechar os lados, é que você decide se você quer colocar algum arremate, assim fazendo mesmo as beiradas, olha, do paninho de prato.
fica muito bonito se você fizer. Outra sugestão também seria uma cianinha, colocar uma cianinha aqui, costurar uma cianinha sobre essa costura, escondendo essa nossa costura aqui que arrematou o tecido de patchwork. Fica também muito bonito, tá bom? Então vocês fiquem livres para fazer o arremate como vocês quiserem. Outra coisa também, além disso, se você ainda quiser fazer ele ficar mais bonito ainda, uma outra sugestão, olha, eu fiz uma estrela, tá? Peguei um molde, olha, o meu molde de estrela, tá? Eu tenho esse molde. Eu cortei a estrela nesse papel autocolante, olha, que a gente usa para patchwork. Tem um lado que ele é colante, o outro lado ele é liso. Então daí você abre assim, tira a cola e cola no tecido. Então primeiro eu passei o molde, o risco aqui para o papel autocolante. Aí depois eu colei o papel autocolante no tecido, olha, tá? Agora eu abro o papel, olha, como um contact mesmo, para quem não conhece, eu vou mostrar, tá? Ele fica colado, olha, colante, né? Então a gente vem e aplica no trabalho, olha. Eu sugiro assim, um canto, não no meio, eu gosto assim, no cantinho, tá? Seria uma sugestão para mim, uma sugestão minha para você, de um tecido, de uma cor assim, bem diferente do resto do nosso trabalho. Então dá aquele destaque, olha, no caso aqui eu pus um laranja, tá? Eu acho que fica bem legal. Aí esse acabamento você pode fazer então com aqueles pontinhos caseados. Se você tem o ponto caseado na máquina, você pode fazer a máquina. Se você quiser, você faz à mão. Também você pode fazer aqui todo o contorno da estrelinha com o caseado à mão. Fica muito legal, tá bom? Então eu vou fazer o caseado na minha estrelinha, eu vou fazer a máquina e depois eu volto para mostrar então para vocês o paninho de prato finalizado. Até daqui a pouco. Agora aqui então ele tá pronto, olha, eu já apliquei a estrela, tá vendo? Eu apliquei com o ponto caseado a máquina, passei, já fiz o acabamento, olha, em pontinhos invisíveis aqui dos dois lados, tá vendo? Olha, bem próximo ao tecido do pano de prato, olha, tá? Eu acho que isso fica um acabamento muito bonito no pano de prato, a gente fazer as laterais à mão. Então é uma sugestão minha para vocês. Veja então como é que ele ficou, olha, ele pronto, tá uma gracinha, não é? Então é uma técnica fácil, rápida de fazer, é bem simples mesmo para quem está começando a mexer com a máquina de costura. Dá para todo mundo fazer vários, assim, pega uma tarde com a caixa de retalhos e olha, é diversão na certa, tá bom? Então essa é uma sugestão para a gente enfeitar a nossa cozinha, enfeitar a nossa casa, dar um presente ou mesmo até para vender, tá? Eu tenho um outro aqui também que eu fiz, gostaria de mostrar para vocês, olha, como uma outra sugestão. Olha, esse eu usei tiras que eu tinha já cortadas, tiras maiores, são tiras de 5 centímetros, tá? Então eu fui emendando, usei essas cores mais de tons de terra e depois eu coloquei como aplicação esse molde de um pêssego. Olha, também caseei na máquina, fiz tudo igualzinho e coloquei aquele entremeio que eu mostrei para vocês, né, durante o vídeo. Coloquei aqui só de um dos lados, olha, do nosso barrado de patchwork, fazendo um arremate aqui em cima. Fica também como uma sugestão para vocês.
tá bom? Espero então que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de passo a passo simples, rápido e fácil. Um beijo grande para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!